Lee Van Cleef nasceu Clarence Leroy Van Cleef Jr. em 9 de janeiro de 1925, e ninguém esperava que ele se tornasse uma estrela de cinema famosa. Ele começou como um cara comum servindo na marinha dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial. Após o fim da guerra, ele voltou para casa e lutou para encontrar um emprego estável, como tantos outros veteranos. Mas ele tinha algo especial que acabaria por levá-lo a Hollywood. Traços faciais marcantes e olhos penetrantes que pareciam atravessar a câmera. Essa aparência única definiria toda a sua carreira e o transformaria em uma lenda. Durante a década de 1950, Van Cleef se viu interpretando o mesmo tipo de personagem repetidamente. Em filmes como Matar ou Morrer e dezenas de outros faroestes, ele era sempre escalado como o vilão silencioso e ameaçador. Tornou-se o ator preferido para interpretar homens perigosos que não precisavam dizer muito para parecerem intimidantes. Então, em 1958, um terrível acidente de carro quase destruiu tudo o que ele havia construído. Os ferimentos foram graves e, quando ele tentou voltar ao trabalho, Hollywood já não tinha mais interesse. Os estúdios americanos já o haviam esquecido. Parecia que sua carreira de ator havia chegado ao fim, mas então, algo inesperado aconteceu. Cineastas italianos viram em Van Cleef um potencial que os diretores americanos haviam ignorado. O diretor Sergio Leone ofereceu-lhe papéis em faroestes italianos que estavam sendo filmados na Itália e na Espanha. Esses filmes, incluindo Por uns Dólares a Mais e 3 Homens em Conflito, transformaram Van Cleef em uma estrela internacional. O público europeu adorava sua presença fria e calculista na tela. Ele interpretava personagens capazes de matar sem emoção, homens que viviam segundo um código próprio e severo. Esses faroestes italianos lhe deram uma segunda chance de alcançar a fama, e ele jamais se esqueceu de que a Europa resgatou sua carreira quando os Estados Unidos o descartaram. A personalidade de Van Cleef, fora das câmeras, em muitos aspectos, refletia sua imagem de durão nas telas. Ele detestava tudo que fosse falso ou fingido. Não suportava atores com egos inflados que se achavam mais importantes do que realmente eram. Desprezava especialmente pessoas que não levavam o trabalho a sério ou que chegavam despreparadas aos sets de filmagem. Van Cleef lutou demais por cada papel que conseguiu para tolerar preguiça ou arrogância alheias. Essa postura intransigente às vezes o tornava difícil de lidar e gerava sérios conflitos com outros atores. Algumas dessas desavenças se tornaram tão amargas que as relações jamais puderam ser reparadas. Ao longo de sua carreira, houve vários homens que Van Cleef genuinamente detestou, não por algo que acontecesse nas telas, mas por ofensas pessoais, personalidades conflitantes e tensões que o público jamais presenciou. John Wayne estava no topo da lista de pessoas que Van Cleef não suportava. Superficialmente, ambos eram estrelas de filmes de faroeste, mas vinham de mundos completamente diferentes. John Wayne era da realeza de Hollywood, cuidadosamente construído pelos estúdios para representar o herói americano. Ele era patriota, intocável e protegido por todo o sistema de Hollywood. Van Cleef, por outro lado, galgou seu caminho desde o nada, interpretando papéis não creditados e capangas sem nome que frequentemente morriam sem dizer uma única palavra. Van Cleef respeitava a atuação porque havia sofrido e se sacrificado por ela. E era exatamente por isso que não tinha respeito por Wayne. Nos bastidores, Van Cleef ficou furioso ao saber que Wayne havia desdenhado dos faroestes italianos, chamando-os de filmes de cowboy baratos. Para Van Cleef, essas palavras não eram apenas um insulto a um gênero cinematográfico, mas sim um insulto ao caminho que ele havia trilhado para reconstruir sua carreira. Filmes como Por uns Dólares a Mais e 3 Homens em Conflito não foram atalhos nem dinheiro fácil. Foram sua ressurreição, seu retorno do esquecimento. Segundo pessoas próximas a ele, Van Cleef certa vez disse que Hollywood não o escolheu. Ele conquistou seu lugar à força. Wayne, por sua vez, era conhecido por menosprezar os faroestes italianos, afirmando que aqueles cineastas apenas copiavam os cowboys americanos. Os dois atores nunca apareceram juntos em um filme, e isso não foi por acaso. Rumores da indústria sugeriam que Van Cleef recusou um pequeno papel em um dos filmes de Wayne simplesmente porque se recusava a ficar à sombra do que ele chamava, em tom de deboche, de mascote do estúdio. Em estreias de filmes e eventos de divulgação, Van Cleef mantinha distância de Wayne, sem apertos de mão, sem conversa fiada, sem fingir amizade. Todos na comunidade do cinema western sabiam da rivalidade entre eles.
Era como um impasse entre dois pistoleiros que nunca chegaram a sacar suas armas. Uma tensão entre um homem coroado pelo sistema de Hollywood e outro que ascendeu das margens por pura determinação e teimosia. Charles Bronson foi outro ator que despertou o profundo ressentimento de Van Cleef. À primeira vista, os dois homens pareciam muito semelhantes. Ambos eram homens de poucas palavras, com expressões endurecidas e uma presença tão intensa em cena que um único olhar podia dominar toda uma sequência. Mas por trás dessa semelhança superficial, havia uma rivalidade alimentada por orgulho ferido e sentimentos de traição. Ao longo da década de 1970, os estúdios europeus e os críticos de cinema constantemente comparavam Van Cleef e Bronson, chamando-os de o mesmo tipo de durão. Van Cleef detestava ser comparado a Bronson. Ele passou décadas aprimorando sua arte, estudando o desenvolvimento de personagens e contenção no teatro, conquistando cada papel com muito trabalho. Ser comparado a Bronson, a quem considerava alguém que se apoiava mais na imagem do que na técnica propriamente dita, era como um insulto a tudo o que havia conquistado. O ponto de ruptura na relação entre eles ocorreu durante as filmagens de Era uma Vez no Oeste. Van Cleef acreditava ter enriquecido e tornado famoso Sergio Leone por meio de suas colaborações anteriores. Ele havia ajudado a definir todo o seu estilo cinematográfico. Portanto, quando o papel principal neste grande filme foi para Bronson, Van Cleef sentiu-se traído. Para ele, a escolha do elenco não era apenas uma decisão comercial, mas sim uma questão de lealdade e respeito, segundo pessoas da indústria. Van Cleef comentou mais tarde, com sarcasmo amargo, que se podia esculpir mais emoção em um bloco de granito do que se conseguia com a atuação de Bronson. Bronson, que nunca foi conhecido por sua diplomacia, teria respondido, quando questionado sobre Van Cleef, que este pensava demais, e que ele próprio apenas deixava a câmera fazer o trabalho. Quando ambos os atores estavam filmando filmes diferentes na Espanha quase ao mesmo tempo, a tensão entre eles tornou-se tão evidente que os produtores ajustaram discretamente os cronogramas de filmagem para mantê-los separados. Nada de sets de filmagem compartilhados, nada de refeições compartilhadas. Apenas dois ícones trabalhando no mesmo gênero, mas cuidadosamente separados como ímãs opostos. Para Van Cleef, a ascensão meteórica de Bronson ao estrelato representava tudo o que ele detestava na indústria cinematográfica. Era um estrelato concedido por ter a aparência certa, não conquistado através de anos de disciplina e dedicação. Embora Van Cleef mantivesse uma postura profissional externa, as pessoas próximas a ele sabiam a verdade. Por trás de sua calma aparente, ele não apenas detestava Charles Bronson, como também nutria um profundo ressentimento por tudo o que Bronson simbolizava. Bronson não era apenas mais um rival na mente de Van Cleef, ele era a prova viva de que o sistema ainda podia escolher outra pessoa, alguém que ele considerava menos merecedor. De todas as mágoas que Van Cleef guardava, nenhuma surpreendeu mais as pessoas do que seu desentendimento com Clint Eastwood. Afinal, a parceria deles, por alguns dólares a mais e nos bons e maus momentos, ajudou a transformar Van Cleef em um ícone global. Na tela, eles eram forças perfeitamente equilibradas, criando magia cinematográfica juntos, fora das telas. No entanto, o vínculo entre eles desmoronou lentamente e se rompeu. No início, Van Cleef tinha genuíno respeito por Eastwood. Ele admirava a disciplina de Eastwood, sua intensidade silenciosa e seu foco total na câmera. Naquela época, Eastwood ainda estava trilhando o caminho para o estrelato, enquanto Van Cleef era a presença mais experiente, o homem que já havia sobrevivido à rejeição de Hollywood e retornado mais forte da Europa. Mas, com a chegada da década de 1970, tudo mudou. A estrela de Eastwood ascendeu incrivelmente rápido enquanto Van Cleef assistia de camarote. O que mais magoava Van Cleef não era a fama de Eastwood em si, mas o distanciamento que crescia entre eles. Van Cleef acreditava que Eastwood havia construído seu império às custas de atores e diretores de faroestes italianos e depois se afastou discretamente quando Hollywood o acolheu de volta como uma lenda americana. Quando Eastwood se reinventou como diretor de cinema, o abismo entre eles se aprofundou ainda mais. Filmes como High Plains Drifter e Pale Rider apresentavam papéis que Van Cleef sentia terem sido escritos para alguém exatamente como ele, mas seu nome nunca foi sequer cogitado. Segundo rumores da indústria, Van Cleef chegou a entrar em contato com a produtora de Eastwood no início dos anos 80, na esperança de trabalharem juntos novamente. A resposta que ele recebeu foi educada, profissional e absolutamente definitiva. Para Van Cleef, a mensagem foi cristalina.
A amizade havia terminado. Em uma entrevista, Van Cleef deixou transparecer parte de sua amargura ao dizer que Clint havia se rendido a Hollywood, que trocara a poeira e a sujeira pelas câmeras e pelos drinks. Eastwood nunca respondeu publicamente a esses comentários, mas pessoas próximas a ele confirmaram posteriormente que seu silêncio foi completamente intencional. Uma pessoa do círculo de Eastwood teria resumido a situação com uma simples frase: Clint não olha para trás. O que começou como respeito mútuo entre dois atores terminou em um silêncio frio e distante. Na narrativa pessoal de Van Cleef sobre as traições ao longo de sua vida, Clint Eastwood não era apenas mais um rival profissional. Ele era aquele que simplesmente se afastou e nunca mais olhou para trás. Yul Brynner representava outro tipo de ator que Van Cleef não suportava. Para Van Cleef, Brynner personificava tudo o que havia de artificial no estrelato de Hollywood. Suave, elegante e meticulosamente composto, Brynner se portava como um rei, mesmo interpretando um personagem em um cenário árido do Velho Oeste. Van Cleef, por outro lado, acreditava que um pistoleiro deveria parecer abatido, perigoso e real. A diferença entre eles não se resumia ao estilo de atuação, mas sim à filosofia que ambos tinham sobre o que a atuação deveria ser. Embora ambos estivessem ligados ao cinema ocidental, atuavam em mundos completamente diferentes. Cruzavam-se em festivais de cinema e cerimônias de premiação europeias, onde as câmeras registravam sorrisos educados e apertos de mão formais para fins publicitários, nos bastidores. Porém, o clima entre eles era bem mais frio. Segundo relatos, Van Cleef considerava Brynner distante e desdenhoso, um homem mais preocupado em manter uma imagem perfeita do que em honrar a arte da atuação em si. O ressentimento de Van Cleef aumentou depois que um boato se espalhou pelos círculos da indústria do entretenimento. Brynner teria recusado uma possível colaboração em um filme, dizendo que não queria dividir a tela com um pistoleiro de segunda categoria. Para Van Cleef, pouco importava se esse comentário foi oficialmente registrado ou confirmado. Ele ouviu falar dele e nunca o esqueceu. Segundo pessoas próximas a Van Cleef, ele resumiu sua opinião sobre Brynner com um discreto desdém, dizendo que alguns homens agem como reis, enquanto outros realmente conquistam esse status. Dizia-se que Brynner, por sua vez, desconsiderava atores como Van Cleef por serem rudes e brutos demais para a dignidade de um protagonista. Foi um insulto sutil, mas profundamente doloroso para Van Cleef ouvir. Anos depois, o silêncio entre eles falou mais alto do que qualquer palavra poderia. Em uma entrevista europeia de 1985, Van Cleef foi questionado sobre os atores que realmente respeitava. Ele elogiou Henry Fonda, Franco Nero e até mesmo Charles Bronson. Apesar de seus conflitos passados, o nome de Yul Brynner não foi mencionado na conversa. Essa omissão não foi acidental nem um descuido. Foi o veredito final de Van Cleef sobre um homem por quem ele não tinha respeito. James Coburn foi o último nome na lista de atores que Van Cleef detestava, e a amargura não era menos intensa. Coburn era celebrado em Hollywood por seu charme natural, confiança descontraída e elegância natural. O público adorava a facilidade com que ele parecia se adaptar a diferentes papéis sem nenhum esforço aparente. Para Van Cleef, no entanto, essa facilidade simbolizava tudo o que havia de errado na indústria do entretenimento. Van Cleef galgou seu caminho desde papéis não creditados e personagens de assassinos sem nome, conquistando reconhecimento pouco a pouco ao longo de muitos anos. Ver Coburn ascender rapidamente, baseado principalmente em carisma, dava a impressão de que Hollywood estava recompensando a imagem em detrimento da disciplina e do talento. O ressentimento silencioso de Van Cleef em relação a Coburn chegou ao limite quando ambos os atores foram considerados para o mesmo papel principal em um faroeste europeu. O papel ficou com Coburn. Para Van Cleef, não se tratava apenas de perder uma oportunidade. Era a prova de que carisma e charme importavam mais para os estúdios do que experiência e dedicação. A ferida ficou ainda mais profunda quando Coburn brincou em uma entrevista que Lee sempre parecia que alguém havia roubado seu cavalo. O que Coburn talvez tenha pretendido como uma piada inofensiva acabou sendo interpretado como um insulto pessoal a um homem que levava seu trabalho e seu orgulho profissional extremamente a sério. Embora nunca tenham se envolvido em uma briga pública que chegasse às manchetes, Van Cleef deixou seus sentimentos bem claros nos bastidores. Segundo relatos, ele alertou atores mais jovens para não se inspirarem em Coburn se não quisessem levar suas carreiras como sonâmbulos.
Os relacionamentos difíceis de Van Cleef com esses figurões de Hollywood, desde os conflitos ideológicos com John Wayne, passando pelos sentimentos de abandono por parte de Clint Eastwood, até os desentendimentos com Briner e outros, tinham a mesma origem. Uma lealdade inabalável à própria arte da atuação. Ele se recusava a ceder à política, ao ego ou ao glamour superficial. Nas telas, Van Cleef era frequentemente escalado para o papel de vilão. Fora delas, ele abraçava essa reputação como um símbolo de integridade, e não de malícia ou crueldade. Ele se via como alguém que defendia o que era certo, mesmo quando isso o tornava impopular. Apesar de sofrer de sérios problemas cardíacos desde a década de 1970, ter um marca-passo implantado na década de 1980 e lidar com complicações decorrentes de um câncer de garganta, Van Cleef continuou atuando até o fim de sua vida. Em 16 de dezembro de 1989, Lee Van Cleef morreu de um ataque cardíaco em sua casa em Oxnard, Califórnia. Ele deixou o mundo da mesma forma que viveu nele. Inflexível, orgulhoso e completamente indisposto a comprometer sua essência por ninguém. O legado de Van Cleef é frequentemente reduzido a uma única imagem poderosa. O pistoleiro de olhar penetrante, parcialmente sombreado por um chapéu de abas largas, irradiando ameaça sem precisar levantar a voz ou fazer grandes gestos. Mas essa imagem, por mais impactante que seja, conta apenas metade da história. Por trás da persona na tela, havia um homem moldado pela luta, pela disciplina militar e por uma crença inabalável no que a atuação e a vida deveriam representar. Os rancores, as rivalidades e os relacionamentos conturbados que o acompanharam ao longo de sua carreira não foram acidentais, nem resultado de inveja mesquinha ou mau humor. Foram a consequência inevitável de ser um homem que se recusou a ceder em uma indústria construída inteiramente sobre concessões e acordos. Van Cleef não veio de uma família glamourosa ou privilegiada. Nascido em 1925, moldado pelo serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial e forjado em anos de obscuridade e rejeição. Ele não herdou o estrelato por meio de conexões familiares ou boa sorte. Ele simplesmente sobreviveu o tempo suficiente para conquistá-lo com persistência. Cada rejeição, cada papel sem nome na tela, reforçou sua crença de que o respeito deve ser conquistado com esforço genuíno e perseverança. Essa crença fundamental tornou-se a lente através da qual ele julgava todos ao seu redor. Quando outros atores pareciam contornar a árdua luta por meio de favoritismo de estúdio, charisma natural, conexões políticas ou simplesmente por terem a imagem certa, Van Cleef não considerava isso sorte, mas sim um insulto à própria arte. Isso explica por que sua animosidade em relação a figuras como John Wayne era tão profunda. Wayne representava um mito fabricado pelos estúdios de Hollywood, protegido por interesses corporativos e exaltado por meio do apelo à identidade nacional. Para Van Cleef, esse tipo de exaltação parecia completamente imerecido, especialmente quando acompanhada de atitudes desdenhosas em relação aos faroestes europeus, os mesmos filmes que haviam ressuscitado sua própria carreira quando os estúdios americanos o abandonaram. Como Charles Bronson, o ressentimento vinha de ser reduzido a uma simples comparação, de ver décadas de trabalho disciplinado e meticuloso achatadas em um único estereótipo de durão. Como Clint Eastwood, a ferida era mais profunda porque era mais pessoal. O que começou como admiração transformou-se em decepção e o respeito azedou na dolorosa sensação de ser deixado para trás por alguém que um dia trilhou o mesmo caminho difícil. Atores como Yul Brynner e James Coburn simbolizavam versões diferentes daquilo que Van Cleef rejeitava em Hollywood. Brynner representava o exibicionismo sem restrições, o refinamento sem a autenticidade. Coburn personificava a facilidade sem sacrifício, o sucesso sem luta. Esses homens não eram vilões em nenhum sentido moral, e Van Cleef teria admitido isso, mas em sua hierarquia particular de valores, eles violavam algo que ele considerava sagrado. Ele não os odiava simplesmente por quem eram como pessoas, mas pelo que representavam. Uma indústria que recompensava cada vez mais o volume em detrimento do silêncio, a imagem em detrimento da profundidade e a conveniência em detrimento do compromisso genuíno com a arte. No entanto, seria completamente errado retratar Lee Van Cleef apenas como uma pessoa amargurada ou hostil. Aqueles que trabalharam de perto com ele em sets de filmagem frequentemente o descreviam como um homem extremamente profissional, sempre preparado e profundamente respeitoso com os membros da equipe e colaboradores que levavam o trabalho a sério.
Sua raiva era seletiva e direcionada. Era reservada especificamente para o ego, para o descaso, para qualquer coisa que ameaçasse a dignidade da profissão que ele tanto lutara para proteger. Nesse sentido, seus rancores não eram apenas explosões emocionais ou conflitos de personalidade. Eram julgamentos morais baseados em princípios profundamente arraigados sobre como as pessoas deveriam se comportar. Ironicamente, essas mesmas qualidades que o tornavam difícil de lidar são exatamente o que tornava sua presença em cena tão inesquecível e impactante. Van Cleef não precisava de longos discursos ou grandes gestos teatrais para atrair a atenção. Seu poder vinha inteiramente da contenção e do controle. A quietude em suas performances, a pausa calculada antes da explosão de violência, a sensação de que cada ação era deliberada e proposital. Tudo isso era uma extensão direta do próprio homem. A disciplina que exigia de si mesmo e dos outros, fora das telas, se traduzia diretamente na tensão e intensidade que criava em cena. Ele personificava o anti-herói não como uma tendência passageira ou um estilo popular, mas como uma verdade fundamental sobre a natureza humana. Um homem moldado por cicatrizes, guiado por códigos pessoais de conduta, em vez de buscar aprovação pública ou popularidade. Com o passar do tempo e o declínio constante de sua saúde, Van Cleef jamais suavizou sua postura ou comprometeu seus princípios. Doenças cardíacas, a necessidade de um marca-passo e tratamentos contra o câncer debilitaram seu corpo, mas jamais diluíram ou enfraqueceram suas crenças fundamentais sobre o que realmente importava. Ele continuou trabalhando não por uma necessidade desesperada de relevância ou fama, mas porque atuar era o que dava estrutura e sentido a toda a sua vida. Mesmo em seus últimos papéis, na década de 1980, era palpável a sensação de que ele carregava décadas de experiência conquistada com muito esforço, refletida em seus olhos e em cada movimento. Era uma experiência que nenhuma quantidade de apoio de estúdio ou charme natural jamais poderia replicar ou falsificar. Quando Lee Van Cleef morreu em 1989, a indústria do entretenimento seguiu em frente rapidamente, como sempre acontece quando alguém falece. Mas algo verdadeiramente raro se perdeu com sua morte. Um homem que se recusava terminantemente a separar a arte da integridade pessoal, que não via diferença entre como vivia e o que acreditava que seu trabalho deveria representar. Olhando para trás agora, com a vantagem da retrospectiva, as rivalidades que outrora o rotularam como difícil ou problemático, na verdade, acrescentam uma enorme profundidade à sua lenda. Revelam uma figura que se recusava a entrar no jogo de Hollywood, a sorrir educadamente e fingir que tudo estava bem, quando o silêncio parecia mais honesto e verdadeiro. Num mundo que constantemente recompensa a adaptabilidade e a conivência acima de tudo, Lee Van Cleef escolheu a consistência e a autenticidade, e pagou um preço alto por essa escolha ao longo da sua carreira. Hoje, sua influência perdura no cinema não porque ele fosse universalmente amado ou popular, mas porque era inconfundivelmente e autenticamente ele mesmo em cada papel e em cada momento. Os anti-heróis modernos devem muito ao modelo que ele ajudou a definir e aperfeiçoar. Cineastas e atores contemporâneos ainda estudam suas performances com atenção, não buscando técnicas extravagantes ou momentos ostentosos, mas sim o controle e a contenção que ele demonstrava. E o público, mesmo aqueles que não sabem absolutamente nada sobre as rixas e rancores que definiram sua vida pessoal, ainda sente o peso e a gravidade que ele imprimia a cada fotograma de seus filmes. No fim das contas, a história de Lee Van Cleef não se resume a quem ele odiava mais do que a qualquer outra pessoa, embora isso renda um drama envolvente. Trata-se fundamentalmente do porquê de ele se sentir assim. Trata-se de um homem que acreditava profundamente que atalhos banalizam as verdadeiras conquistas, que o respeito deve ser conquistado através de sacrifício e dedicação, e que o silêncio e a contenção podem ser muito mais poderosos do que o espetáculo e o barulho. Sua vida serve como um lembrete de que a grandeza muitas vezes vem acompanhada de atritos e conflitos, e que, às vezes, a obstinada recusa em abrir mão de princípios fundamentais é exatamente o que faz um legado perdurar por gerações. Lee Van Cleef não era uma pessoa fácil de se trabalhar ou conviver. Ele não era agradável nem condescendente com aqueles que não respeitava, mas era completamente autêntico e fiel a si mesmo. E no longo e empoeirado corredor da história do cinema,
Lee Van Cleef permanece exatamente onde sempre esteve ao longo de sua vida, imperturbável por tendências ou críticas, inabalável em suas crenças e absolutamente impossível de ignorar ou esquecer.